Saudações, sou Paulo Cardoso, aluno da especialização em Inteligência Artificial e Computacional da Universidade Federal de Viçosa. Para essa nossa disciplina de Introdução à Inteligência Artificial e Computacional, né, atendendo a esse requisito, né, para fechamento da disciplina, que é essa atividade final nossa, né. Então, estou aqui gravando esse vídeo, fazendo algumas reflexões, né, sobre possíveis aplicações de ferramentas e técnicas de inteligência artificial e computacional. A princípio, pensando na minha primeira área, né, de formação, que atualmente é a área que eu estou atuando ainda, né, mas pretendo em breve migrar de área, mas ainda estou atuando como bibliotecário. Então, essa minha primeira graduação que fiz foi em Biblioteconomia e Ciência da Informação, né. Eu me graduei em 2008, já faz um bom tempo já, pela Universidade Federal de São Carlos. E é, pensando em como aplicar isso na área que eu atuo, eu me recordei da época que eu era bolsista de iniciação científica e trabalhei no laboratório de informação em materiais, o LabMat, que está na época, né? Eu imagino que ainda esteja, seja parte ainda do NIT Materiais, né, o Núcleo de Informação Tecnológica, que fica dentro do Departamento de Engenharia de Materiais, lá da UFSCar, o DEMA. Então, o meu projeto, né, o meu projeto de pesquisa ali dentro, né, aliás, eu atuando no projeto de pesquisa ali do laboratório, o meu projetinho de iniciação científica, ele era usar base de dados, né, extrair registros, né, por meio de buscas com palavras-chave, extrair registros e depois aplicar um tratamento nesses registros de bases de dados bibliográficas, né. No caso, a Web of Science e também base de dados de patentes, que no caso, na época, a Derwent Innovation Index. E nós fazíamos buscas relacionadas, né? Por exemplo, queremos fazer a análise de indicadores de produção científica de determinada área do conhecimento ou de determinada instituição de ensino, verificar quais são as instituições de ensino que estão fazendo pesquisas nessa área, quais são os pesquisadores, né? Tentar fazer um tipo de análise de parcerias entre instituições de ensino e pesquisadores também. Regiões, analisar as regiões as quais mais pesquisam determinado assunto, né? Verificar por meio desses registros, dessas pesquisas, tentar fazer algum tipo de correlação com com as atividades econômicas regionais, né? A vocação regional ali, a vocação econômica regional da onde essas instituições estão inseridas, e as pesquisas que estavam acontecendo ali nessas instituições, nessas regiões. Então, tentar fazer esses tipos de correlação, ver se está tendo algum tipo de parceria nas pesquisas entre instituições de ensino e talvez instituições privadas, né? Empresas, enfim. E me recordando do processo todo, eu me lembro que era um processo muito manual, né? Era um processo moroso até porque nós não tínhamos os recursos computacionais que hoje nós temos. E como nós fazíamos as buscas, fazíamos manualmente, né? Fazíamos ali um conjunto, né? Criávamos ali um conjunto de palavras-chave, né? Combinações de palavras-chave, e inseríamos na base de dados e íamos salvando os resultados, né? A partir do salvamento desses registros, depois nós utilizávamos uma outra ferramenta
que na época eu me recordo do nome, é, era o Infotrans, né? Inclusive consegui recuperar um manual antigo do Infotrans, tá ao contrário, mas acho que vai aparecer na imagem ao contrário, mas Infotrans versão 4.0 de 1995, então é bem antigo. Né? E esse Infotrans, o que ele fazia era o tratamento dos dados brutos, né? Fazíamos o tratamento desses dados brutos, fazíamos uma limpeza dessa base de dados, né? E depois jogávamos, exportávamos, aliás, importávamos esses dados já tratados para uma outra ferramenta de análise estatística, que no caso usávamos muito Vantage Point. E aí, pensando na aplicação de ferramentas de inteligência artificial e computacional, hoje vem, né, a cabeça, vem à mente, lógico, respeitando aí princípios éticos, né, e legais também, estratégias de web scraping, né, de raspagem de dados, né, de extração de dados aí das bases de dados, talvez fazer isso de uma maneira mais automatizada, utilizando aí ferramentas de inteligência artificial, computacional, enfim, Python, né, linguagem Python, para tratamento também, para as análises estatísticas. Então, eu vejo que se tivesse os conhecimentos que estou ainda, né, buscando, mas que já tem um pouco mais de clareza hoje, né, eu imagino que aplicando essas ferramentas naquela época, imagino que seria muito mais fácil do que foi, né? Seria muito mais fácil, talvez os resultados talvez seriam até diferentes, ou talvez conseguiríamos né, ter insights diferentes, né, utilizando essas ferramentas de, de inteligência artificial e computacional. E aí, pensando ainda, né, mudando um pouco, saindo um pouco aí dessa esfera minha aí, da parte de análise de produção científica, né, bibliometria, que era a disciplina que nós tínhamos esses conhecimentos, adquiríamos conhecimentos, né, estudávamos na época da graduação em biblioteconomia e aplicávamos aí nessa iniciação científica, né, esses projetos de iniciação. Aí fugindo um pouco disso, mas ainda pensando nas aplicações, possíveis aplicações aí de inteligência artificial e computacional, fazendo exercício, né, por meio dos conhecimentos adquiridos na nossa disciplina da pós-graduação, dos conhecimentos adquiridos aí da disciplina de introdução à inteligência artificial e computacional. Também me veio à cabeça, por exemplo, os sistemas de recomendação e detecção de discurso de ódio, mas aplicados de uma maneira diferente, talvez. Pensando, né, estamos no mês de setembro e a gente escuta falar muito sobre o Setembro Amarelo, né, prevenção ao suicídio e tal. E algo que me ocorreu é que quem está sofrendo de algum problema relacionado aí à parte psicológica ou psiquiátrica, ou, né, sofrendo algo que possa levar a pessoa a pensar em suicídio ou algo muito extremo, geralmente essas pessoas elas não se abrem com pessoas próximas, né? As pessoas não transparecem o seu sofrimento, mas às vezes elas pesquisam, né? E talvez se existisse algum tipo de detecção não de discurso de ódio, mas algo adaptado à detecção desses sinais, né? Desses sinais de depressão, de algum tipo de transtorno mental que possa levar a pessoa a essas medidas mais extremas, e atrelado com esses sistemas de recomendação que poderiam aí recomendar à pessoa que está buscando coisas que pudessem
ajudar a pessoa, né? Prevenir, né? Prevenir um evento desse tipo aí, né? Por exemplo, geralmente quando a gente faz busca em sites de busca mesmo, né? Um Google, ou qualquer outro buscador, a gente começa a receber recomendações. Mas são recomendações relacionadas. A gente recebe mais daquilo que a gente busca. Então, se eu busco sobre eletrodomésticos, eu vou sempre receber eletrodomésticos. Se eu busco sobre roupa, eu vou receber mais sobre roupa. E um sistema de detecção de, né, de comportamentos, sei lá, suicidas ou de transtornos psicológicos, né, a pessoa, ou de depressão, né, de sintomas de depressão, ao invés de dar mais daquilo para a pessoa, quando detectasse que a pessoa, que aquilo é típico de alguém que está com alguma patologia, com algum sofrimento, né, desse tipo, ao invés de dar mais daquilo para a pessoa, por exemplo, a pessoa procura lá alguma coisa, como se matar, vou me matar, enfim, algo assim relacionado, é, dá o contrário, né? Mostrar para a pessoa, sei lá, boas mensagens, sua vida, né? Coisas para valorizar a vida, né? Sites para valorizar a vida, mensagens para valorizar a vida, é, é, ou maneiras da pessoa. Procure aí o centro de aconselhamento, né, o CVV, Centro de Valorização da Vida, números para prevenção de suicídio, né? Então seria mais isso. E uma outra aplicação, possível aplicação, poderia ser a de técnicas de visão, aplicação de técnicas de visão computacional num smart, num óculos inteligente, um smart glass, vamos assim pensar. Andei fazendo algumas buscas e vi que já existe alguma coisa, mas não, talvez não da maneira que eu estou pensando, né? Mas seria um óculos munido aí de algum tipo de processamento e com uma inteligência, né, treinada, uma inteligência para visão computacional, que fosse capaz de detectar, né, formas, imagens, cores, né, letras, textos e, e auxiliar, né, um deficiente visual, por exemplo, pudesse ser os olhos artificiais desse deficiente visual, né? É, E aí melhorando a qualidade de vida, né? Imagina, o cara tá usando um óculos ali, com um fonezinho de ouvido, não precisa ser nos dois ouvidos, ele precisa estar também ligado no mundo, né? Mas o óculos tá falando, né? Tá reconhecendo alguém que tá próximo, olha, fulano de tal, né? É, cores, distâncias, né? Acho que formas,